Olá, Pedro. Seja muito bem-vindo aqui ao Strategist Revival, meu podcast que eu criei para revitalizar minhas habilidades como estrategista, não só para relembrar da coisa que eu fiz por quase 20 anos antes de ir para a Meta. Fiquei lá quase 5, saí para relembrar e aplicar as coisas. E muito incrível falar contigo, porque o que mais me interessa hoje é pensar no ESG em cada aplicação de marca, em cada campanha, no marketing sustentável quando for possível, mas que seja a cada briefing que a gente recebe, né? Pensando no triple bottom line, people, planet, profit. Queria muito te ouvir para aprender contigo e compartilhar com as pessoas que assistem o podcast aqui. Obrigado demais. Se puder, conta um pouco da sua história e de carreira e você hoje coordenador na ESPM, professor de master, você tem a Futurability, se eu não me engano, que olha para isso. Enfim, se puder, conta um pouco sobre isso. Maravilha. Valeu, Rafael, muito grato aí pelo convite, tá? Uma satisfação aí eu estar aqui podendo falar com você. Eu gosto, escuto, né, consumo podcast, é uma mídia que eu gosto muito e para mim é uma satisfação poder contar um pouco dessa história, dessa perspectiva, né? Então, muito grato, primeiramente. Bom, sim, eu estou hoje, né? Eu sou coordenador lá do Master, que agora a gente reposicionou o curso. O curso ele tem um novo nome que chama Master em Inovação ESG, Estratégia de Mercado. E eu acho que tem até a ver com parte das suas preocupações aí, parte dos seus anseios. Acho que essa mudança que a gente fez está até alinhado com esse tipo de olhar. O que que eu poderia colocar, né? Depois a gente fala mais um pouquinho aí sobre a Futurability, que é a consultoria que eu lancei também esse ano. Esse ano foi um ano está sendo um ano de transição. Eu saí da Petrobras por completo no dia 31 de agosto desse ano. Eu estava de licença não remunerada e decidi encerrar o meu contrato para ser mais inteiro nessa transição. E estou hoje, para dar uma visão geral, eu sou professor na SPM, no Sebrae, no Instituto Europeu de Design, e recentemente, essa semana agora, segunda-feira, eu fui convidado, me tornei professor convidado de uma faculdade na Índia, à distância de SG, de SG também. Demais. Eu não sei nem pronunciar ainda o nome todo da faculdade. Mas foi uma satisfação receber esse convite e começar nesse universo aí de ensino internacional, né? E a Futurability é uma consultoria, né, que eu criei, que eu trago um conceito de estúdio, né, na área de inovação e gestão sustentável, na área de ESG, trabalhando com um relatório de sustentabilidade, com temas materiais e outras, e educação executiva, naturalmente. E recentemente também, agora em breve, aí vai ter um novo projeto aí que eu vou lançar em janeiro, que é o podcast da Tempo. Eu vou lançar um podcast na área de mudanças climáticas, sustentabilidade e as urgências do nosso tempo, né? Então, tem uma série de muito trabalho para estar acontecendo. O que que eu gostaria de destacar aí dentro do que eu vejo que são suas preocupações em relação a ESG, na comunicação e tudo mais, né? Eu sempre gosto de, tanto numa perspectiva de educação, né, e de aprendizagem, de olhar para os fenômenos também de uma maneira como fenômenos culturais, né? Porque a sustentabilidade é um fenômeno cultural, né? É algo que acontece nesse caldo aí humano, né? Nesse mundaréu, né? E eu gosto sempre de buscar um olhar abrangente relacionado a ESG, a desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque desde a Revolução Industrial, quando a gente começou a desenvolver, né, um modo de produção em escala, e aí que você proporcionou, né, um volume de produção muito grande, a concentração de riqueza, né, produção de riqueza, concentração de riqueza, a gente poderia simplificar assim que a gente criou dois grandes problemas, né? Tanto na parte ambiental quanto na parte social. Então, a gente, tanto na parte ambiental, com basicamente exploração de recursos de uma maneira desmesurada, né? E a geração de resíduos, né? E com todos os impactos ambientais e sociais relacionados a esse processo. Ambientais diretamente nos ecossistemas, e também social quando a gente pensa
em todo o impacto que isso acaba chegando para a sociedade e indo até além de coisas que são mais delicadas, que é o que se chama de ambientes que são meios de vida, né? Então, quando você impacta um ambiente que é um meio direto de vida de uma comunidade, que é o caso dos quilombolas, que é o caso dos indígenas, que é o caso dos pescadores, que é o caso das comunidades ribeirinhas e muitos outros povos que dependem diretamente do habitat natural ali para sobreviver, né? Então você tem esse impacto muito forte e você tem um impacto muito forte na sociedade, tanto nas pessoas, né, que estão ali empregadas, envolvidas diretamente, quanto stakeholders, né? Aquelas velhas externalidades que a gente ouve falar, né? Que é uma forma de você externalizar o prejuízo e o impacto que os empreendimentos muitas vezes geram, né? Então, eu vejo que é fundamental a gente olhar para isso, para a gente entender a complexidade desse problema, né? O quão difícil está para a gente resolver esses problemas, quanto complexo está ficando isso e quanto tempo demora. E a gente vê isso muito expresso na causa, digamos assim, no grande pepino que nós temos para resolver, que é o aquecimento global, né? O aquecimento global e todas as suas decorrências, suas complicações. É, quando a gente pensa, e aí quando a gente pensa a partir ali da década de 90, que começa ali a nascer GRI, né, quando aconteceu ali década de 90 e antes, né, a segunda metade do século passado, quando a gente viu acontecer é, de- é, Estocolmo, Conferência de Estocolmo, depois Rio 92, depois toda a criação aí da Convenção Quadro da ONU, o IPCC, que está estudando a questão do aquecimento global há 30 anos, né? A gente vê uma dificuldade muito grande dessa governança atender, né? Mas a gente viu, sim, uma construção de normas, de padrões, de estándares, mensurações de cobrança, as finanças sustentáveis, e é nesse contexto que a ESG também nasce, né? Então, quando a gente pensa em ODS, em GRI, né, que normatiza ali o relato, a gente pode entender assim que a responsabilidade social corporativa, né, ela nasce com esse pleito, né, com essa missão de procurar trazer um melhor tratamento para as questões de sustentabilidade, para as questões de impacto social e ambiental, certo? E de governança também, quando a gente pensa em ética, em transparência, em compliance. De uma maneira intuitiva, né, e eu acho que eu me sinto à vontade de falar sobre isso, porque eu sou comunicador, eu sou formado em comunicação, em publicidade, sonhei em ser criativo de agência de publicidade, cheguei a estagiar nessa área, mas no primeiro ano que eu me formei, né, aí eu passei no concurso da Petrobras e fui trabalhar muito numa área muito mais voltada para relações públicas, muito mais com eventos. Acabou a vida me direcionou para esse campo, mas eu vivi um pouco essa mítica toda da publicidade, dos criativos. Meu pai era publicitário, trabalhou muitos anos em agência de publicidade na Propeg, na Bahia, trabalhou com marketing político, então eu diria assim, eu conheço essa gente. Eu costumo dizer, eu costumo dizer assim para os alunos que eu conheço defeito de formação, né? Eu sou publicitário com esse defeito de formação, né? Então, o que eu vejo que pode ajudar o criativo nesse sentido, né? Que a sustentabilidade, ela nasce, especialmente a responsabilidade social corporativa, ela nasce muito com essa perspectiva de cura, né? E a cura é um tema meio chato. Ninguém quer ir para o médico, né? Ninguém quer ir para o dentista. Ninguém quer curar. A gente quer ir para a praia, a gente quer aproveitar, a gente quer expandir, a gente quer inovar, a gente quer criar. A gente não quer consertar as coisas. Ninguém tem vontade de consertar as coisas. Consertar é uma coisa que tem uma demanda negativa. Se um chuveiro quebra na sua casa, você quer, na melhor das hipóteses, você quer um banho quente, você quer que resolva aquilo, né? E talvez por isso a nossa sociedade tenha hoje, eu acredito que a gente é de uma geração muito parecida. Não sei se você lembra que quando a gente era criança ou adolescente, a gente ouvia falar assim, né? Eu ouvi falar isso muito. Gente, no Japão ninguém conserta nada, as pessoas jogam fora televisão, ar-condicionado.
hoje em dia, o que é que você conserta, né? Assim, o que é que você conserta, né? Muita coisa que antigamente você consertava, tipo assim, um Tostex, um liquidificador, as pessoas, assim, salvo as pessoas não têm dinheiro realmente para comprar outro, a pessoa não vai gastar o tempo, né, de mandar consertar uma coisa para gastar gasolina, estacionamento, o seu tempo de vida para poder trocar. Salvo, né, seja uma pessoa que não tem esse privilégio, não vai fazer isso, né? Então, o que acontece? Intuitivamente, essa perspectiva, esse framework de querer consertar as coisas, muitas vezes é enxergado como um freio, né? Então, a sustentabilidade, ela meio que ela se acostumou a se apresentar como um freio, uma certa restrição, né? Não pode. Não pode emitir muito, não pode falar isso, não pode jogar o lixo errado, não pode usar tal elemento químico porque é ruim. E isso, do ponto de vista de comunicação, é péssimo, né? É péssimo, porque é difícil você comunicar isso. É difícil você comunicar, né? Então, eu vejo que essa ressignificação, essa explosão que você tinha mencionado, de a gente precisa realmente explodir essa caixinha semântica da sustentabilidade. E parte disso, eu acho que a gente vai acabar entendendo por uma questão de entender que, na verdade, a sustentabilidade não é restringir, na verdade, é ampliar. É ampliar. Só que tem um ponto aí, que ela vai ampliar a nossa capacidade de sobrevivência, né? E ampliar e talvez trazer também uma vida mais significativa para a gente, né? Porque eu acho que eu ouvi uma palavra esses dias do Clóvis de Barros, ele falando assim: olha, para a gente mudar, a gente deveria partir de um ponto que é um ponto comum e que acho que já existe, que é o seguinte, que não está bom para ninguém, né? Não está bom para ninguém, não está legal para ninguém. Então, é claro que a gente sabe que a coisa não está legal para ninguém de maneira muito diferente, né? Existe privilégios absurdos que, óbvio, que tem muita gente que está absolutamente confortável e certamente nós também temos muitos privilégios que nos colocam em situações de conforto que outras pessoas não têm, né? Mas eu acho que é um bom ponto de partida, ressignificar como estamos e o que queremos como sociedade, né? Então, essas considerações iniciais aí, um pouco alongadas, mas são as considerações iniciais que eu faria aí diante desse Não, bom ponto. demais te ouvir. Escutando, vieram coisas na cabeça, até pensando como planner, né? Pensando não só no propósito da marca, mas também no propósito pessoal, né? Qual é o seu propósito como pessoa para isso? Qual que é o Sim, impacto que a gente pode ter também pessoalmente, pensando não só no lucro, mas nas pessoas e na sociedade e no planeta, para aumentar a capacidade de sobrevivência de todos. E aí, olhando não só para a causa climática, mas para isso, para o consumismo, é um pouco do que a gente está buscando, mas também de comportamento, de educação do consumidor, para não pensar isso que você acabou de falar. No Japão, eles não trocam nada, jogam tudo fora e tal, dos anos 80, 90. Pensar nisso também, sabe? Como é que a gente pode ajudar o cliente, no meu ponto de vista, a pensar nisso também, como ter esses impactos não só em serviço, mas também em comunicação de marca. Na época que eu estava na Meta, a gente viu que diversidade, equidade e inclusão no planeta era uma crise gigante, menos de 1% dos anúncios com LGBTQI+, no planeta, menos de 1% com pessoas com deficiência física, e mesmo quando as pessoas estavam presentes, não se viam representados. Era só sim, estereótipo e vários estereótipos na época, lá, 3 anos atrás, poucas mulheres dirigindo carro, sempre o homem dirigindo carro, enfim, muitos estereótipos na propaganda. E aí acho que também tem um pouco da que a gente pode melhorar, claro, uma diversidade, equidade e inclusão que impacta na parte da diversidade do social, né, do ESG, mas também no pensamento de sustentabilidade, que provoca as marcas a pensarem não só na comunicação, mas primeiro na ação. Então, contar o que faz também. Então, a indústria sim, bancária, por exemplo, fazem muitas coisas de sustentabilidade, mas ainda comunicam pouco. Então, tem um talk the walk. E aí, mas não é walk the talk. Não é primeiro faça sim, greenwash, primeiro fale, depois faça. Então, é para evitar isso. Como é que você vê que um planner que está lá pensando no briefing criativo, que está olhando os insights sim. de categoria, de consumidor, da companhia, né, da marca e da cultura, ele pensa nessas coisas, escreve, depois dá uma mensagem principal para a criação pensar nisso.
Como que o planner pode pensar nisso frequentemente, sabe? Como é que eu posso pensar, como é que eu posso pensar no ESG, na sustentabilidade, a cada briefing, não só eventualmente quando o cliente está fazendo alguma coisa nesse sentido. O que que você acha? Sim. Cara, eu acho o seguinte, a reflexão que eu trago é a seguinte, é, o que eu vejo, né, que vamos pensar da seguinte forma, vamos esquecer por um momento que o cara está numa agência. Vamos pensar numa organização que tem uma função de comunicação. Vamos pensar que esse cara tivesse uma house, né? Que ele fosse um comunicador dentro de uma house. Ele é um criativo dentro de uma house e ele tem que pensar uma solução. O que eu vejo que o caminho dentro da complexidade que o mundo tomou é imperial, imperativo, que se conheça profundamente o negócio da empresa, as atividades da empresa, a concorrência, o setor, as normas, o contexto. Ele precisa conhecer tudo. Ele precisa conhecer tudo, né? Eu entendo que um profissional, né? Isso aí, claro, né? Tem tanto o planner, mas como tem um CEO, tem um gerente ali geral, executivo de comunicação, ele não pode se dar o luxo de conhecer menos a empresa do que o CEO. Concorda comigo? Ele tem que dominar o negócio. Ele tem que dominar o negócio. Ele tem que comer aquilo com farinha. Ele tem que entender. Ele tem que entender qual é o efeito de cada palavra em cada coisa. Eu vou te dar dois exemplos, um negativo e um positivo que ilustram esses pontos. Eu não sei se você acompanhou aquele case escândalo, é, a gente pode chamar talvez de um brand disaster, né? Que foi aquele case do Bradesco, né? Quando três influencers propuseram uma segunda-feira sem carne numa ação de associação de marca com o Bradesco, né? E aqui não tem nenhum objetivo de tratar com demérito. É, Acidentes podem acontecer, né? Sujeito a acontecerem. E para mim, pelo que eu vi, foi um acidente, que foi o seguinte. E aí é sobre isso que eu estou querendo chamar a atenção. Porque tinham três influencers, né? Que fizeram uma associação de marca ali que estavam fazendo uma ação e elas propunham uma série de boas ações, né? De boas práticas, tal, muitas voltadas para a sustentabilidade. E elas falavam ali com o público trazendo sobre isso. E aí elas trouxeram a ideia de propor a segunda-feira sem carne. Com certeza, essa ação, um diretor de um banco não ia olhar para isso e aprovar, porque isso não faz o menor sentido dentro do portfólio de um banco, né? Porque o banco apoia o agronegócio, né? Então, de que forma que o banco poderia fazer isso, né? Então, qual é o ponto que eu vejo aí? Como é que é a minha interpretação? Eu não sei detalhes do, do inside aí, né, de como foi dentro, né? Mas qual é a minha interpretação? Certamente é um descuido, porque você sabe que o departamento de comunicação ele tem um objetivo. Ele quer comunicar, ele quer gerar recall, ele quer gerar retorno, ele quer gerar mídia, né? E com isso, muitas vezes cria-se uma certa sede de você falar sem conhecer a consistência. E nós estamos vivendo um momento hoje que a sociedade está cobrando, além de mais coerência nas ações, você precisa ter uma coerência sistêmica. Você precisa ter uma coerência que esteja implantada em todos os níveis da organização. Então, tanto que quando a Tesla, por exemplo, trabalha lá com a questão das energias renováveis, com todo o trabalho que eles têm, quando aparece algum problema relacionado a risco de violência aos direitos humanos na cadeia de fornecimento, seja na produção das baterias, ou seja lá do que for, ou numa cultura tóxica, por exemplo, você tem um questionamento. Pô, mas peraí, como é que você é sustentável? Como é que você quer ser sustentável sem isso? Então, esse pensamento ele está mais completo, mais profundo, mais consistente e mais amplo, mais abrangente, mais transversal, mais transdisciplinar a cada dia. Então, o comunicador ele tem que se apropriar dessa complexidade e não dá mais, porque o que acontece? Quando o comunicador
O comunicador ele é um criativo, né? Então ele se vale de técnicas artísticas. E quando você está trabalhando arte, quando você está trabalhando com técnica artística, você tem uma licença para o exagero, né? A linguagem, ela tem uma licença para o exagero. Você vai querer dourar uma pílula. Quando você vai se arrumar para ficar bonito para ir para uma festa, você quer ficar bonito. Você não quer ficar bonito pela metade. Você não vai se arrumar diante do espelho assim, não. Eu vou meio feio hoje porque eu sou um cara um pouco mal educado. Eu não sou um cara. Não, você se arruma bonito. E a marca é igual. A empresa, ela quer se apresentar bem, né? Então, isso existe uma certa contradição quando você vai falar sobre sustentabilidade, que tem que ter um talento, né, para você fazer isso. E aí que eu vou trazer o caso positivo, que eu acho um caso muito bem feito, que é aquele anúncio da Apple, né, que eles fizeram com, né, para falar do relógio, né, do Apple Watch, que estava sendo produzido zero, né, com emissões zero, né? Então, o que que a gente observa ali, né? Que eles conseguiram, de uma maneira magistral, né, na minha leitura, na minha análise, é, criar uma narrativa onde eles invocam a natureza. Então, não tem ninguém mais capacitado para falar de emissões do que a natureza, então ela até brinca com isso no momento, né? Então, só para quem não eventualmente não tem assistido, né? Eles montam como se fosse uma reunião de conselho ali com todo mundo ali da Apple, né? E com o CEO, né? E aí eles estão esperando uma autoridade que é essa mãe natureza, que é com aquela atriz que eu não vou lembrar agora o nome dela, né? Uma atriz negra. E então eles criam toda uma narrativa onde eles se colocam de uma maneira humilde diante de um validador, né? Então, com isso, eles já escapam de uma situação de se colocar como os bambambam da história. Eles se colocam num lugar humilde, num lugar abaixo, só que eles estão abaixo da mãe natureza, e com isso eles já se levantam, porque eles estão tratando com a mãe natureza, entendeu? Então, isso é uma genialidade criativa que conseguiu falar de um assunto absolutamente difícil, complexo, de uma maneira leve, interessante, tensa, ao mesmo tempo, que cria uma dramaticidade. Você não consegue despregar o olho, porque você quer saber que porrada que eles vão levar, né? E eles levam vários tapas assim de luva de plica, mas sem desmoralizar eles em nada, né? E você consegue ver ali também a humanidade da empresa, né? Assim, que tá tentando consertar. Agora, o que é que tem por trás disso? Que aí é o que eu chamo a atenção, o que é que esse planner precisa fazer e se inspirar com isso. Cara, eu fui pesquisar esse case, assim, no sentido de o que está por trás daquilo ali, e comentei isso até no evento do Estadão, é, que é o seguinte, a Apple, ela tem um trabalho sério com isso, né? Ela tem um trabalho sério com isso. Ela já zerou, ela tem zerado as emissões é, das unidades administrativas, né, e das lojas, né? Eles já zeraram. Então já é carbono neutro, né? E aí tem os relógios também são neutros. Eles têm um trabalho muito intenso de geração de energia renovável. Eles estão investindo pesado nisso, gerando energia renovável para os processos deles. Tem um programa forte de qualificação e transformação, inclusive financiamento dos fornecedores deles, para poder eles resolverem as questões, tá entendendo? Então, não é uma construção de uma narrativa, de um textinho bonito para ganhar prêmio. Aquilo ali é fruto de um esforço organizacional, entende? Então, assim, eu entendo que a brincadeira é desse jeito. A brincadeira criativa, para você conseguir sambar, né? Para você conseguir brincar, meu irmão, você tem que lidar com uma coisa muito séria. Para você brincar como eles brincaram ali, porque é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Então, para você brincar, você tem que partir de um ponto muito sério. Porque se você der um deslize, vai pegar mal, vai ficar feio, né? Então, acho que são essas considerações assim, tem que ter.
eu, eu vejo que tem que ter um aprofundamento, uma compreensão, ou seja, o criativo, o cara que vai planejar, que vai criar, ele precisa ter um entendimento da realidade que muitas vezes ultrapasse muito o briefing. Porque pode ser que em briefing nem traga as informações necessárias para você criar. Meu amigo, essa campanha da Apple é incrível, mas não estava no meu tópico na cabeça aqui todas as ações, o que é mais incrível, né? O que é o que você Sim, falou, não ficar só na ação de comunicação, na ação criativa, mas também nas ações e no propósito, benefícios, valores, que a empresa tem, que a marca e a empresa tem. E aí eu fico pensando um pouco na provocação, sabe? Como é que eu posso provocar o cliente em relação a isso? E não pensar somente na campanha. Na época eu estava na sim, Meta, fazia muito workshop da diversidade, equidade e inclusão e tudo mais, para os clientes pensarem e as agências pensarem mais nisso. É, agora eu fico pensando nisso, sabe, no ESG, na sustentabilidade. Como é que eu provoco o cliente também? Eu sou da comunicação, mas como é que eu provoco o cliente para pensar mais nas ações se ele não faz, se esse cliente não faz? Quando faz, acho que você pode ter essas ideias brilhantes e tudo mais, com a mãe natureza como a deusa da companhia ali, no caso da Apple. Mas como é que eu posso fazer essas provocações do seu ponto de vista, sabe? Para o sim. cliente. Olha, eu acho que aí vai, assim, pode ter alguns caminhos, né? Alguns caminhos diferentes, né? Porque, assim, se você for, se você for, digamos, o dono do negócio, por exemplo, o dono da agência, né? Se você é o consultor se está na sua mão, decidir o que você oferece, aí é uma resposta. Se você não é, a resposta aí pode ser outra, né? Porque vai depender da escala de produto que você oferece. Porque, veja bem, eu entendo, Rafael, que assim, o que a gente oferta para um cliente, né, se modifica, né, a partir do que você vê que o cliente precisa, né? Por quê? No contexto atual, as empresas não estão precisando apenas de uma criação que seja interessante. Olha, eu sempre, você comentou ali, né, de Talk the Walk, sempre me acende uma certa lâmpada vermelha quando eu ouço alguém falar que está faltando comunicar o que faz. Eu sempre desconfio que o caminho não é esse. Eu sempre desconfio que o caminho não é esse. Porque eu sempre acredito que aquilo que você faz bem feito aparece, sabe? O que você faz bem feito aparece. Claro que você tem que comunicar, mas porque é o seguinte, essa lógica, eu já ouvi muito isso, né, na minha carreira como comunicador de uma grande empresa. Qual é o problema? É que muitas vezes as empresas elas fazem ações esparsas, desconectas, desestruturadas, que não apresentam um resultado consistente e verificável, entendeu? E aí fica muito difícil comunicar isso. E isso gera uma certa frustração para para a empresa e para seus participantes, porque ele se sente fazendo muita coisa, ele acha realmente que faz mais do que deveria e não colhe o reconhecimento. E aí surge esse entendimento de que eu faço, mas não falo, as pessoas não entendem. Ok, pode acontecer de você estar cuidando de alguns aspectos bem e você não estar comunicando bem, e não pode acontecer. Mas eu acho que essa é a minoria das situações. Eu acho que é a minoria dos casos, tá? Então, assim, eu entendo, eu não estou hoje no mercado de comunicação, tá? Então, eu não sei, assim, no mercado direto de comunicação, né? Eu sou um comunicador, atuo em comunicação, mas eu não estou nesse mercado de prestação de serviços específicos de comunicação, com esses agentes, assim, especificamente. Então, estou indo aqui um pouco pela intuição de leitura de mercado. Eu entendo que existe uma necessidade de se repensar essa oferta, né? Essa oferta de serviço. Que serviço é esse que você está prestando, né?
quando a gente fala sobre publicidade, porque é óbvio que isso não é da agora, essa necessidade, assim, os clientes, né? Muita coisa foi criada, muita coisa de negócio, né? Muitas iniciativas de negócio já foram criadas por agências, né? Que às vezes é chamada para criar uma solução de comunicação e ele viu no negócio uma necessidade de mudança e propôs, né? Então, eu acho que passa por um processo de leitura de mercado e de entendimento. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu sempre penso também é de você pensar assim, o que é que está na tua mão enquanto criativo? Então, por exemplo, você pode simplesmente mudar os departamentos dos produtos do cliente, mas você pode convidá-los, por exemplo, para um processo de alinhamento de diagnóstico e de cenário, né? E você chamar, por exemplo, um especialista para falar sobre um determinado assunto, para falar sobre um case, para falar sobre uma empresa e fazer expandir a capacidade e mesmo você validar certas premissas com o cliente, né? Porque, por exemplo, você pode receber um briefing de uma agência que tem certas premissas com as quais você não concorda. Como é que você vai criar uma coisa com uma premissa que você não concorda? Entendeu? É complicado. É complicado. A não ser que você queira só passar nota fiscal, beleza. Porque assim, esses dias, ontem, eu ministrei um curso para uma empresa da área de óleo e gás, né? Então, assim, eu trouxe todo um cenário, né? Nós temos 29 anos de COP, das conferências do clima, e a conferência, são 29, a primeira COP que falou sobre óleo e gás, que trouxe na ata a necessidade de reduzir óleo e gás, foi em Glasgow. Em 27, 28, 27, foi. 29 foi agora, né? 28, 27, 20, foi a COP 26. Foi na COP 26. Então, há 3 edições atrás, né? Foi a primeira vez em 29 anos. Então, assim, e enquanto essa indústria está sendo pressionada, né? Então, para mim, não tem como uma pessoa fazer uma ação para uma empresa de óleo e gás, seja lá qual for, seja lá o que ela esteja fazendo, sem conhecer as premissas, entendeu? Então, eu acho que passa por isso, meu caro, de tentar alinhar nesse processo de diagnóstico, de estudo, envolver o cliente nesse processo, para que vocês possam alinhar o briefing, né? Alinhar, que é aquela coisa, né? Aquele conceito que tem na administração que fala garbage in, garbage out, né? Lixo dentro, lixo fora. E fora. Então, se você não alimentar o processo direito, meu amigo, não tem mágica. Muito bom, meu amigo. Bom demais. Deixa eu ouvir. Pera aí só um minuto.